Sabe, existe uma sensação que todo piloto de avião conhece, e eu diria que até ama, é a de voar num céu de brigadeiro, um céu perfeitamente claro. Na aviação, isso tem um nome técnico. São as condições VFR, ou Regras de Voo Visual. O horizonte está ali, nítido, os pontos de referência no solo são super claros e a orientação é quase que intuitiva. É aquele voo tranquilo, sabe? Confiante. Mas existe o outro lado da moeda. Aquele momento em que o mundo simplesmente desaparece numa névoa densa. Uma névoa que não dá para enxergar nada. Tentar voar por VFR aqui não é só impossível, é basicamente uma sentença de morte. A nossa percepção falha, os nossos sentidos enganam e um fenômeno perigosíssimo chamado vertigem espacial pode tomar conta. Nesse momento, o piloto não tem escolha. Ele precisa mudar para o modo IFR, que é o voo por instrumentos. E a primeira regra, a regra de ouro do voo IFR, é algo martelado na mente de todo cadete, de todo piloto em formação. Confie nos seus instrumentos. Nunca, jamais confie nos seus sentimentos. O teólogo Millard Erickson, numa das suas análises mais, eu diria, provocadoras, ele argumenta que a teologia evangélica do nosso tempo, do século XXI, deixou esse céu claro e entrou de cabeça numa névoa densa e completamente desorientadora. Se por gerações e gerações o mapa teológico parecia ter pontos de referência bem claros, com escolas de pensamento, sabe, bem definidas, hoje, segundo a análise dele, nós estamos perdidos. O pós-modernismo e todas as suas correntes de pensamento criaram um ambiente de visibilidade zero. Um ambiente onde as definições ficaram elásticas, os termos perderam a sua precisão e a própria ideia de que existe uma verdade objetiva foi colocada sob forte suspeita. A sensação geral, ele diz, é de desorientação total. E é exatamente por isso que nesta nossa análise de hoje, o nosso objetivo é duplo. A gente vai seguir de perto a trilha de raciocínio do Erickson. Primeiro, vamos fazer um diagnóstico preciso dessa tal névoa teológica. Vamos tentar entender as suas causas, os seus efeitos, de onde ela veio. E, em segundo lugar, e isso é talvez o mais importante, vamos explorar o que o Erickson propõe como painel de instrumentos essencial para a gente conseguir navegar com segurança. Ele desenha o que ele chama de uma teologia pós-moderna, uma proposta que ele acredita ser robusta e fiel para encarar os desafios do nosso século. Então vamos lá. É como se a gente estivesse apertando os cintos, prontos para decolar e tentar navegar por essa névoa juntos. Bom, aqui está a nossa rota de voo, o nosso plano de análise para hoje. A gente vai começar com o diagnóstico dessa névoa lá na seção 1. Logo depois, vamos examinar, um por um, os 5 instrumentos de navegação que o Millard Erickson considera absolutamente vitais. Cada sessão vai ser como um ponto de checagem na nossa jornada para entender como a gente pode, no final das contas, pousar com segurança num terreno teológico que seja firme e confiável. Ok, vamos então iniciar o nosso diagnóstico. Erickson nos convida a fazer uma pequena viagem no tempo, a voltar lá para os seus dias de estudante de teologia. Ele descreve um cenário de altíssima visibilidade intelectual. O mapa teológico na época era muito claro. Havia grandes sistemas de pensamento, categorias bem firmes, bem definidas. Ele até conta uma história pessoal. O orientador de doutorado dele se definia como neo-ortodoxo conservador, enquanto ele, o próprio Erickson, se via como um evangélico. E o ponto é, cada um sabia exatamente o que o outro queria dizer com aquele rótulo. Existia um terreno comum para o debate, mesmo quando havia discordância. Hoje, ele argumenta, a situação é radicalmente, fundamentalmente diferente. O que é bem interessante neste slide é como ele consegue visualizar essa transição, do mapa claro e definido ali à esquerda, que seria o nosso voo VFR, para o cenário fragmentado e totalmente enevoado à direita, o voo por instrumentos, o IFR. O primeiro grande fator que contribui para essa névoa é a fragmentação das teorias. O pensamento pós-moderno, de certa forma, declarou guerra às chamadas metanarrativas, ou seja, aquelas grandes histórias que tentam explicar tudo. No lugar delas, o que se celebra hoje são as pequenas narrativas, as histórias locais, as experiências individuais. E o resultado disso é uma fragmentação do cenário intelectual. A gente não tem mais gigantes do pensamento como um Karl Barth ou um Paul Tillich, que representavam escolas inteiras, sistemas teológicos coesos. O segundo fator, e aqui a coisa fica talvez mais perigosa, é o que o Erickson chama de deslizamento de categorias. O que isso significa? Significa que os termos se tornaram elásticos quase como chiclete. Ele usa o exemplo da palavra evangélico. Num debate ele conta que ouviu um acadêmico se descrever como evangélico liberal, enquanto um teólogo do processo, se autodenominava liberal evangélico. E essa elasticidade para ele atingiu seu ápice, o seu absurdo, com o título de um artigo que ele leu Ateus evangélicos precisam aprender a civilidade. Peraí. Ateus evangélicos? A frase soa quase como uma piada, Mas ela revela um sintoma muito grave. Quando uma palavra pode significar o seu exato oposto, na prática, ela já não significa mais nada. Ela perdeu o seu poder de comunicação. Parece um jogo de palavras, um paradoxo. Na verdade, a Bíblia é inerrante, mas claro que isso não quer dizer que ela não tenha erros.
Mas o Erickson argumenta que a raiz desse problema é muito mais profunda. O que está em jogo aqui é a própria definição de verdade. Essa citação do William Horden que o Erickson resgata ilustra perfeitamente essa confusão. E essa ambiguidade toda revela, no fundo, o abandono progressivo da teoria da verdade por correspondência. Essa teoria, que foi o pilar do pensamento ocidental por séculos, diz algo muito simples, quase óbvio. Uma afirmação é verdadeira se ela corresponde à realidade. Se eu digo, está chovendo lá fora, essa minha afirmação é verdadeira se e somente se, de fato, estiverem caindo gotas de água do céu lá fora. Simples assim. O Erickson argumenta que muitos teólogos, especialmente aqueles que ele agrupa sob o rótulo de pós-conservadores, ao rejeitarem o fundacionalismo, que é a ideia de que o nosso conhecimento é construído sobre certas crenças básicas, eles acabam, como diz o ditado, jogando fora o bebê junto com a água do banho. Na prática, eles abandonam a noção de verdade objetiva. A verdade deixa de ser algo que corresponde a uma realidade externa e passa a ser algo que é construído pela comunidade. A pergunta fundamental muda, ela deixa de ser "isso é verdade" e passa a ser "isso funciona para nós, para a nossa comunidade?". É uma mudança sutil, mas com consequências gigantescas. E a névoa, acredite, fica ainda mais densa quando a gente olha para a disciplina da história. E isso nos leva a esse conceito aqui, o novo historicismo. Se a verdade é construída, bom, a história também pode ser, certo? Essa abordagem, como a gente vê na definição, essencialmente reescreve o passado para justificar o presente. A pergunta central não é mais o que de fato aconteceu, mas sim como a gente pode recontar o que aconteceu para validar a nossa posição hoje. O Erickson é bem duro na sua crítica a isso, ele diz que isso não é racionalidade, que é o processo de partir das evidências para chegar a uma conclusão. Não, isso é racionalização, que é o processo inverso. A gente parte da conclusão que a gente já quer e aí a gente seleciona ou até cria as evidências para justificar essa conclusão. Então, o ponto crucial aqui para a gente fechar essa primeira parte é que o diagnóstico está completo. Segundo a análise do Erickson, estamos no meio de uma névoa teológica densa. É uma mistura de fragmentação de teorias, confusão de termos, abandono da verdade objetiva e até um certo revisionismo histórico. Voar usando apenas a percepção visual e sentimentos se tornou impossível. É hora de ligar os instrumentos. Muito bem. O primeiro instrumento que o Erickson nos apresenta é um mapa novo. Um mapa que seja genuinamente global. Por séculos, a gente sabe, a teologia evangélica foi, em grande parte, um produto do Atlântico Norte. Ela refletia as preocupações, as questões, a cultura da Europa e da América do Norte. Só que o centro de gravidade do cristianismo mudou de lugar. E continuar usando o mapa antigo é como tentar navegar olhando pelo retrovisor. É voar em direção ao passado. Este gráfico, que é baseado nos dados do sociólogo e historiador Philip Jenkins, é um verdadeiro choque de realidade para muita gente. Ele mostra de forma muito clara que a América Latina, a África e a Ásia, se a gente somar, já superam e com folga a Europa e a América do Norte em número de cristãos. E a projeção do Jenkins para o futuro é ainda mais impressionante. Ele calcula que até 2050, apenas um quinto, ou seja, só 20% dos cristãos do mundo serão brancos não hispânicos. O futuro do cristianismo, demograficamente falando, está no sul global. Portanto, uma teologia que queira ser relevante para o século XXI precisa urgentemente refletir essa nova realidade. E é aqui que o Erickson faz uma crítica muito contundente, quase como um detetive que descobre uma evidência crucial. Ele aponta que o movimento pós-conservador, que falava tanto numa agenda global e contextual, na prática permaneceu extremamente provinciano. Ele cita como exemplo o livro de Teologia Sistemática de Stanley Grantz, um dos principais nomes desse movimento. Ao analisar o índice de nomes do livro, o Erickson revela um dado impressionante. A esmagadora maioria das referências são a teólogos europeus e norte-americanos. É Calvino, Lutero, Barth, Pannenberg. Enquanto isso, as vozes vibrantes da América Latina, da África, da Ásia são quase que completamente ignoradas. A promessa de uma teologia global, nesse caso, não passou de uma promessa. E que tipo de teologia pulsa nesse cristianismo tão vibrante do sul global? O Philip Jenkins, nessa citação, é muito claro. É uma fé muito mais conservadora, mais ortodoxa, com uma crença muito forte no sobrenatural. As preocupações que dominam a academia teológica ocidental, coisas como desconstrução, políticas de identidade, relativismo, muitas vezes soam como um idioma completamente estrangeiro para a maioria esmagadora dos cristãos no mundo hoje. Para ilustrar isso, o Erickson compartilha uma história pessoal que é perfeita. Imagina a cena. Estamos em 1994, na cidade de São Paulo.
Ele, um teólogo americano de renome, estava lecionando aqui no Brasil e sentiu que era seu dever abordar a teologia da libertação, um tema que ainda era muito quente, muito debatido nos círculos acadêmicos ocidentais. Para sua completa surpresa, os alunos brasileiros disseram: "Professor, com todo respeito, a gente já ouviu o suficiente sobre isso. Para nós, aqui no Brasil, a teologia da libertação já é um assunto do passado. Essa experiência o marcou profundamente porque mostrou quão desconectados os teólogos do Norte podem estar das verdadeiras prioridades da Igreja global. Então vamos resumir esse primeiro instrumento. Ele é, antes de tudo, um reconhecimento humilde de que o mapa mudou. Uma teologia fiel ao futuro precisa ser genuinamente global. Isso não significa só incluir uma ou duas vozes do Sul para cumprir uma cota de diversidade. Não. Significa ouvir ativamente, aprender e interagir de verdade com a teologia vibrante e, em grande parte, teologicamente conservadora da maioria dos cristãos do mundo hoje. Talvez, como sugere Erickson, seja tempo de a teologia ocidental passar mais tempo ouvindo do que falando." O nosso segundo instrumento de voo é um retorno robusto, corajoso à objetividade. E é importante dizer, Erickson não está propondo uma objetividade ingênua, como se fosse possível a gente ser observadores totalmente neutros sem pressupostos. Longe disso. Pelo contrário, ele propõe uma objetividade que é construída sobre pilares filosóficos bem sólidos que funcionam como o altímetro e horizonte artificial do nosso painel de voo, nos mantendo no curso certo em meio à névoa do relativismo. Vamos detalhar um pouco mais esses 3 pilares. Primeiro, o realismo metafísico. Essa é a crença fundamental de que existe um mundo real, objetivo, que existe independentemente das nossas mentes, das nossas opiniões. Segundo pilar, a verdade por correspondência, que a gente já mencionou. Nossas crenças são verdadeiras quando elas se alinham, quando elas correspondem a essa realidade externa. E terceiro, e aqui está o ponto talvez mais técnico, mais crucial, o que Erickson chama de neofundacionalismo. É a ideia de que nosso conhecimento é como um edifício, que é construído sobre certas crenças básicas que são justificadas, mesmo que a gente não possa prová-las com certeza absoluta e indubitável. E é aqui que vem a crítica mais técnica do Erickson. Ele argumenta que os pós-conservadores, ao criticarem o fundacionalismo, na verdade estão atacando um espantalho. Eles criticam o fundacionalismo clássico, aquele de Descartes, que exigia certeza absoluta para as crenças básicas. E aí, com base nisso, eles declaram a morte do fundacionalismo. Mas, diz Erickson, eles ignoram completamente as versões muito mais sofisticadas e recentes dessa teoria que foram desenvolvidas por filósofos cristãos como William Alston e Robert Aldrin. Esses neofundacionalismos não exigem certeza, eles exigem apenas justificação. Ao ignorar toda essa literatura filosófica, os pós-conservadores estão na prática declarando vitória numa batalha que já nem existe mais no campo da filosofia. E tem um quarto elemento para essa objetividade, a imparcialidade. Pensa na diferença que existe entre um bom juiz e um mero espectador num julgamento. O espectador passivo é neutro, ele observa, mas ele não se compromete, ele não precisa tomar uma decisão. Já o juiz, ele precisa ser imparcial. Ele começa com a mente aberta, ele ouve todas as partes, examina todas as evidências de forma justa, mas no final, com base no peso das evidências, ele precisa tomar uma decisão, ele tem que dar um veredito. A teologia do futuro para Erickson não deve ser neutra, fingindo não ter convicções, mas ela deve se esforçar para ser radicalmente imparcial na sua busca pela verdade. Em resumo, o nosso segundo instrumento é um compromisso renovado com a objetividade. E isso implica em abraçar o realismo metafísico, a verdade por correspondência, uma forma modesta e defensável de neofundacionalismo e, claro, a prática da imparcialidade. É a confiança de que, através da revelação de Deus e da razão iluminada por essa revelação, nós podemos, de fato, conhecer a realidade e distinguir a verdade do erro. Vamos ao terceiro instrumento, que foca no propósito da teologia. Para Miller Derrickson, a teologia não é e não pode ser um fim em si mesma, uma disciplina puramente acadêmica, fechada numa torre de marfim. A teologia precisa ter um propósito prático. Ela deve servir à vida da igreja e fortalecer a fé do cristão comum, da pessoa que está no banco da igreja no domingo. Ele faz uma observação muito interessante. As teologias mais influentes do século XX, ele diz, nasceram na trincheira do ministério. A teologia de Karl Barth, por exemplo, surgiu da sua frustração como pastor, ao perceber que o liberalismo teológico não tinha absolutamente nada a dizer do púlpito. A de Dietrich Bonhoeffer nasceu na luta contra o nazismo, a de Reinhold Niebuhr em seu pastorado entre operários em Detroit, a de Gustavo Gutierrez no ministério entre os mais pobres do Peru. Essa conexão direta com a vida real confere a essas teologias o que o Erickson chama de um anel de realismo. A gente sente que aquilo é de verdade. Essa citação do Peter Hodgson é um alerta muito poderoso. Quando a teologia se torna excessivamente abstrata, hermética, autorreferente,
ela corre um risco enorme de se tornar um discurso de elite, completamente irrelevante para as lutas e as alegrias diárias da maioria dos cristãos. A teologia do futuro, argumenta Erickson, precisa ser o que ele chama de holoeclesiástica, ou seja, uma teologia para toda a igreja, da academia mais sofisticada até a comunidade de base mais simples. E isso nos leva diretamente à questão da linguagem. Uma teologia para o futuro precisa valorizar a clareza. E clareza não significa simplificar demais ou ser superficial. Significa ter a responsabilidade e o compromisso de traduzir os conceitos mais profundos e complexos em uma linguagem que a igreja possa compreender, possa absorver. A pergunta que está no slide é bastante provocadora, né? Será que se um teólogo não consegue explicar uma ideia complexa de forma simples e clara, ele mesmo a entendeu por completo? É uma pergunta que fica no ar. Resumindo este ponto, o terceiro instrumento é um chamado para que a teologia desça da sua torre de marfim. Ela precisa ser forjada na prática do ministério, ela tem que servir a toda a igreja, do doutor ao novo convertido, e ela precisa ser comunicada de forma clara para não correr o risco de se tornar estéril e, no fim das contas, irrelevante. O nosso quarto instrumento é, na verdade, uma luz de alerta no painel. O pós-modernismo, como a gente já viu, enfatiza muito a comunidade como lugar onde a verdade é formada, é construída. O Erickson concorda que a comunidade é vital, é importantíssima, mas ele nos adverte sobre um perigo sutil, quase invisível que pode surgir dentro dela. O fenômeno do pensamento de grupo, ou como se diz em inglês, o groupthink. Para ilustrar esse perigo, o Erickson busca exemplos fora do mundo da teologia, o que é bem interessante. Ele aponta, por exemplo, para as bolhas financeiras, a famosa mania das tulipas no século XVII na Holanda, onde o preço de uma única tulipa chegou a valer mais do que uma casa. O entusiasmo coletivo, a pressão do grupo, se sobrepôs completamente ao julgamento racional individual. Ele também cita a psicologia de massas na política, como no caso da Alemanha nazista, onde a pressão do grupo levou indivíduos comuns a cometerem atrocidades indescritíveis. A mesma coisa, ele adverte, pode acontecer na teologia. Uma ideia nova que parece excitante pode gerar um efeito manada, onde o pensamento crítico é suprimido em favor do entusiasmo e da aceitação do grupo. E qual é o antídoto para isso? Erickson propõe o que ele chama de um contrarianismo saudável. E é crucial a gente entender a palavra saudável. Não se trata de ser do contra só por esporte, por teimosia. Trata-se da coragem intelectual, da integridade, de questionar o consenso. É ter a disposição de perguntar com uma voz firme e incisiva diante de qualquer ideia popular da moda. Espera aí, mas isso é verdade? É a disciplina de manter uma distância crítica da cultura do momento, seja ela a cultura modernista de ontem ou a pós-modernista de hoje. O resumo dessa sessão é bem claro. A comunidade é vital, mas ela não é infalível. Uma teologia robusta, uma teologia para o futuro, valoriza o pensamento crítico individual e cultiva uma lealdade primária, uma lealdade fundamental à verdade revelada por Deus, colocando essa verdade acima do consenso do grupo ou do espírito da época, seja ele qual for. E assim chegamos ao nosso último instrumento, o quinto, a reafirmação corajosa da metanarrativa cristã. Como a gente viu lá no começo, o pós-modernismo é hostil, ele tem uma aversão a qualquer grande narrativa que se pretenda universal e verdadeira para todos. Mas, para Erickson, o cristianismo não pode, sob nenhuma hipótese, abrir mão da sua grande história, da sua grande narrativa, que é criação, queda, redenção e consumação. Essa é a espinha dorsal da nossa fé. Sem ela, tudo desmorona. Esse slide nos coloca diante da pergunta crucial, a pergunta de $1 milhão. Como a gente pode justificar a validade universal da narrativa cristã num mundo que rejeita essa própria ideia? E é aqui que o Erickson faz outra crítica muito afiada à abordagem pós-conservadora. Ele analisa a tentativa de Stanley Grenz, que argumenta que o cristianismo é preferível porque ele promove melhor o tipo de comunidade que todas as tradições buscam. Erickson vai lá e desconstrói esse argumento. Ele mostra que o argumento é fraco, é puramente pragmático e, no fim das contas, é circular. Ele basicamente diz o seguinte: o cristianismo é melhor porque ele se alinha melhor com os ideais cristãos. Isso não convence ninguém que está do lado de fora e foge da pergunta fundamental, que ecoa de novo insistentemente. Ok, mas isso é verdade? Para ilustrar o caminho que ele acredita ser o correto, Erickson propõe este mapa 2x2. É uma ferramenta bem útil. Ele cruza dois eixos: o conteúdo da doutrina, que pode ser mais tradicional ou mais inovador, e a forma de expressão, que também pode ser mais tradicional ou mais inovadora. Vamos olhar os quadrantes. Os conformistas, no canto inferior esquerdo, simplesmente repetem o conteúdo e a forma tradicionais, sem nenhuma contextualização. Os transformadores, no canto superior direito, inovam tanto no conteúdo quanto na forma, e acabam perdendo a essência da fé. A posição que Erickson defende, o quadrante ideal, é o dos reformadores.
São aqueles que se apegam firmemente ao conteúdo doutrinário, ortodoxo e tradicional, mas buscam formas radicalmente novas, criativas e contextuais de expressar essa verdade imutável para a cultura em que vivemos hoje. Portanto, o nosso instrumento final é a reafirmação da metanarrativa bíblica, mas não de forma isolada, como uma peça de museu. Ela deve ser defendida com os melhores argumentos racionais e filosóficos que estiverem disponíveis e comunicada de uma forma que seja missionária, criativa, contextualizada, como um verdadeiro reformador faria. E assim a gente completa a nossa jornada de voo. Nós partimos de um diagnóstico de desorientação, de uma densa névoa teológica que paira sobre o nosso tempo. Mas nós não ficamos perdidos. Com a ajuda de Miller Erickson como nosso guia, exploramos um painel de instrumentos robusto, um conjunto de ferramentas projetado para nos guiar com segurança através da turbulência e da baixa visibilidade do nosso tempo. Vamos recapitular então o nosso painel de instrumentos. Uma teologia para o futuro, segundo Erickson, precisa ser, primeiramente, global, atenta ao que Deus está fazendo no mundo inteiro. Em segundo lugar, objetiva, comprometida com a verdade que corresponde à realidade. Terceiro, prática e acessível, servindo à vida da igreja. Quarto, pós-comunal, ou seja, crítica e disposta a questionar o pensamento de grupo. E quinto, metanarratival, centrada na grande história da Bíblia. A estes 5, Erickson adiciona um sexto ponto, que é um bom resumo de tudo. Ela precisa ser futurista. Uma teologia que não apenas reage ao presente, mas tenta antecipar as questões do futuro, para que a igreja não esteja sempre um passo atrás da cultura, mas sim um passo à frente. No final das contas, a análise de Erickson é um chamado sóbrio, mas também urgente. Um chamado à clareza intelectual e à coragem confessional. É um lembrete que nos traz de volta exatamente ao ponto de partida. Em tempos de baixa visibilidade, em meio à névoa, a tarefa do teólogo, do pastor, do estudante, na verdade de todo cristão, não é confiar em seus próprios sentimentos, que são tão enganosos, mas é aprender a ler, a confiar e a voar pelos instrumentos que Deus nos deu em Sua palavra e na razão iluminada por ela. E a gente termina com essa provocação, porque esta não é apenas uma análise acadêmica, um exercício intelectual. Ela nos desafia de forma muito pessoal. A névoa cultural ao nosso redor é real. A pergunta que fica para cada pessoa que nos acompanha é: como estamos nos equipando para navegar? Estamos, de fato, aprendendo a usar os instrumentos da palavra, da sã doutrina, da história da igreja? Qual é a nossa responsabilidade como a próxima geração de líderes, pensadores e discípulos aqui no Brasil em construir e em viver uma teologia que seja, ao mesmo tempo, profundamente fiel à verdade eterna do Evangelho e corajosamente relevante para os desafios únicos do nosso país? A reflexão com certeza continua.